Olá, meu povo, com muita alegria, mais uma vez, chegando aí para você. E hoje a palavra que nós temos é sobre a Bíblia não esconde nada. Você já notou que a gente tem a palavra de Deus como a palavra de Deus muito mais para mim do que simplesmente a letra escrita? Eu vejo a palavra de Deus não somente aquele livro grosso, com 66 e 72 na Bíblia Católica. Não, eu vejo a Bíblia como o poder vivo de Deus, a boca de Deus. Afinal, grande parte das profecias que o Senhor trouxer na tua vida virão da Bíblia. Mas esse livro santo não esconde as maldades, o pecado dos seus servos. Quando a gente vê o rei Saul, tudo que aprontou, mas o rei Saul foi um rei que visivelmente não tinha temor de Deus. Mas aí você vê o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele nunca perdeu esse título, porém ele adulterou, ele matou com as mãos de outros, mas matou, é a mesma coisa na prática. Ele traiu um homem que era fiel a ele, também no sentido de estar com a mulher desse homem. Aí nós pegamos Sansão, um homem fraquíssimo, um juiz de Israel, que a palavra não fala a questão do julgamento. A palavra, ela no fundo também é o resumo. E esse resumo não conta nada do julgamento de tantos anos que Sansão fez em Israel. A Bíblia fala das falhas de Sansão. A vida de Sansão relatou toda a podridão que existia na vida de Sansão, o querer outras mulheres do povo, do povo inimigo. A gente sabe que por trás havia uma manifestação de Deus, e a Bíblia não esconde isso. Aí nós vamos para Novo Testamento, Paulo e Barnabé, homens cheios do Espírito Santo, homens ousados, homens que não deixavam barato, homens que não aceitavam elogio de demônios, elogio de pessoas. Paulo expulsou o demônio da jovem que dizia: esses aí pregam o evangelho para vocês, boas novas. Paulo não se encheu de si e disse assim: viu? Até o demônio sabe, vocês estão com tanta dificuldade de acreditar. Não. Mas esse Paulo brigou e se separou de Barnabé. Deixou de ser cheio do Espírito? Não. Simplesmente ele andou com Silas, aquela história da prisão, tudo mais, que eles cantavam na prisão. E enquanto isso, Barnabé andou com seu sobrinho, o Marcos, que era o pivô dessa desavença. E a Bíblia não esconde. Hoje, quanta sujeira há no meio evangélico, no meio de pastores, quanta maldade, quanta criminalidade nunca se viu, ou talvez agora, com o avanço da internet cada vez mais, com o avanço das câmeras cada vez mais, dos áudios, tudo tem sido revelado por permissão de Deus. E aí você não tem o direito de dizer: eu não vou para a igreja, eu não congrego em nenhuma igreja porque a igreja está cheia de erros. E está mesmo, é verdade. Está cheio, o pastor é cheio de erro, os membros cheios de erros, os obreiros são cheios de erros. Agora, isso não invalida o poder da palavra de Deus. Isso não invalida o poder de Deus na tua vida. Não invalida o que Deus pode fazer. Você está numa vida toda atrapalhada? Vá para a igreja, congregue com essas pessoas imperfeitas. Receba a palavra de Deus dessas pessoas imperfeitas que Deus vai usar na tua vida. Eu tive palavra de vida, eu tenho uma palavra de Deus no meu coração que eu guardo com muito carinho. Essa palavra de Deus foi dita por uma pessoa que eu nem sei se foi salva. Um homem que na época era pastor, mas andou se desviando, eu sei lá da vida dele, ele é falecido. Será que foi salvo? Não sei, mas Deus usou, porque Deus usa até o cachorro, o papagaio para te abençoar, para trazer uma palavra. Deus pode usar um alcoólatra na rua, um drogado, para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Deus é assim, Deus não tem limite. Então, quer dizer, a Bíblia, ela não esconde
as mazelas do seu povo. Abraão, olha a encrenca no Oriente Médio, por causa que ele, ao invés dele ouvir a palavra de Deus, que Deus daria o filho, e ele crê, Deus vai me dar um filho e eu vou esperar o tempo certo. Não. A Sara também foi culpada, disse, pega a escrava. Ele pegou a escrava e aí o que aconteceu? Gerou um filho, que gerou uma grande multidão, porque era promessa de Deus também. E hoje é um conflito no Oriente Médio, guerras e pós-guerras, e muita gente morrendo por causa dessa atitude de Abraão, em não ter esperado. Abraão também mentiu que Sara era sua irmã, embora fosse meia-irmã. Aí nós vemos o seu filho Isaac, viu o pai fazer, fez a mesma coisa, mentiu de novo. E aí mente de novo. Aí vem Jacó, mais trapaceiro que outra coisa. Então, quer dizer, homens que foram, Jacó, o homem que foi chamado Israel e hoje dá um nome a essa nação, a esse país maravilhoso que é Israel, e veio da onde? De Jacó, de um trapaceiro. E aí o que se pode fazer quando a Bíblia não esconde? E a internet hoje também não esconde a podridão, não esconde os erros. Agora você não tem desculpa nenhuma para não servir a Deus. Você não tem desculpa nenhuma para não frequentar a igreja. Você não tem desculpa nenhuma para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque a palavra de Deus não esconde. Porque a palavra de Deus mostra que apenas um homem foi perfeito, Jesus Cristo. Esse não errou. Esse você não vai encontrar erro nele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é quem muda a tua vida, não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro nem precisa falar também, né? E deixamos para lá os maus exemplos bíblicos, são muitos, muitos, a Bíblia está recheada deles, que mostram que são homens que nem nós, sujeito às mesmas coisas, sujeito às mesmas dores. E se a Bíblia não esconde, e a internet também não esconde, por que você esconde seus erros? De Deus você não pode se esconder. Busque a Deus. Você não tem desculpa de nada para deixar de buscar o Senhor. Seja feliz esse dia, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele vai mudar a tua história totalmente, no nome de Jesus. Amém.